Fala, meu pequeno caçador! Na última aula você aprendeu que não existe confiança no mundo digital, certo? Existe verificação. Então hoje você vai entender onde essa verificação acontece, depois da vinheta. Bem-vindo ao território de batalha da DefTech Ed por aqui. Nós estamos ainda no Vila 01, no mundo de identidade. E depois de entender o que é Zero Trust, o próximo passo é conhecer o terreno. E porque nenhum caçador sobrevive sem saber onde está pisando. E no Microsoft Entra ID, o território de batalha se chama Tenet. Tudo acontece lá, tudo vive lá, tudo é protegido e explorado por lá, certo? E também dentro de um Tenet, você vai encontrar usuários, grupos, dispositivos, aplicações, políticas de segurança. E dentro do nosso Zero Trust, ele não vive no vácuo, ele também precisa de algumas coisas, como identidades, regras, sinais e, pessoal, tudo isso mora dentro de onde? Dentro do nosso tenant, tá bom? E se um atacante ele dominar o tenant, ele vai também dominar tudo. Ele vai ter os mesmos privilégios, ele vai criar usuário, ele vai alterar as políticas, ele vai desligar as proteções que você criou, tá? Então por isso que é importante proteger o tenant e proteger o coração do ambiente, tá? E a partir de agora você vai aprender a enxergar o Tenet como um organismo vivo. Cada objeto tem uma função e cada permissão é um ponto de ataque ou de defesa, beleza? Agora chega de conceito, vamos entrar no portal e começar a explorar a anatomia do Tenet do Microsoft Entra ID. Então vamos comigo? Vamos lá, pessoal? Já estou aqui no nosso portal do Entra ID, certo? E vamos conhecer aqui o nosso Tenet. Nas últimas aulas falamos sobre Zero Trust, falamos sobre usuários, falamos o que é identidade, né? Dentro do nosso Entra, criamos a nossa conta, tá bom? E o que é o Tenet? Pessoal, Tenet, como foi falado aqui, ele na tradução literal, ele é um inquilino, ou seja, ele é comparado como um container, onde ele tem um conjunto usuários de políticas, de dispositivos, de aplicativos, para que eu consiga gerenciar todos esses dispositivos, usuários ou grupos. Então ele é criado automaticamente, né? Então a gente pode criar ou pode também gerenciar mais de um tenant aqui dentro do nosso ambiente do Entra ID, certo? Eu quero mostrar para vocês que é extremamente importante nessa engrenagem. Aqui a gente consegue ver o nosso diretório. Então a gente tem aqui ó, o nosso diretório da DefTech, né, deftech.com.br, que a gente já fez a configuração aqui, que eu vou mostrar para vocês também a posteriori. A gente tem algumas configurações básicas para a gente estar fazendo no nosso tenant, tá bom? Então o primeiro passo a gente vem aqui em usuários, certo? E nesses usuários a gente pode vir aqui na opção de configurações do usuário, tá bom? Nessas configurações aqui tem algumas regras, alguns campos que a gente pode estar fazendo essa configuração. Usuários podem registrar aplicativos? Sim ou não? Então ele vai te falar. O Entra ID ele é muito intuitivo. Por exemplo, se eu clicar aqui nessa exclamação, ele vai falar, indica se a função de usuário padrão pode criar grupos de segurança. Aqui, pessoal, essas configurações elas são muito importantes. Essas configurações são configurações de usuários do meu tenant. O que esse usuário pode fazer, o que o usuário administrador pode fazer e o que o usuário local, né, no caso do seu ambiente, pode fazer ou não, o que você vai permitir. Então, por exemplo, impedir que usuários não administradores criem locatários, certo? Aqui eu vou deixar não, tá bom? Porque esses usuários aqui são usuários comuns, então eu não vou deixar o meu usuário comum criar um tenant, porque quem faz isso é só administradores de segurança e administradores do ambiente. Por exemplo, usuários podem criar grupos de segurança. Aqui essa opção ele vai falar assim, indica se a função de usuários padrão pode criar grupos de segurança. Aqui por padrão ele vem habilitado como sim, porque usuários ali ele pode criar um grupo básico de segurança, tá? Acessos de usuários convidados. Aqui, pessoal, ele vai trazer para você algumas restrições. Por exemplo, usuários convidados têm o mesmo acesso que os membros. Isso aqui não é recomendado, tá bom? Isso vai depender muito do seu ambiente, vai depender muito ali do que você quer liberar ou não para aquele usuário convidado, tá? Usuários convidados têm acesso limitado a prioridades, propriedades e ações de objetos de diretório, certo? Que é a segunda opção, que aí você vai limitar as propriedades e associações desses objetos. O acesso do usuário convidado
é restrito à propriedade e associações de seus próprios objetos de diretório, aí aqui é mais restritivo. Então, eu posso colocar essa opção para ser ainda mais restritivo. Posso marcar ela? Posso, porque eu vou estar restringindo o meu usuário convidado para ele não estar mexendo no meu tenant, porque eu não sei qual é a segurança desse usuário que está vindo, né? Então, eu preciso fazer uma configuração mais restritiva na parte de segurança dentro do meu ambiente. Aqui, ó, restringir. No próximo ponto aqui, restringir o acesso ao centro de administração do Microsoft Entra. Extremamente importante. Eu não posso deixar os meus usuários comuns ter acesso ao admin para que eles possam gerenciar. Obviamente, a gente vai ver mais para frente que a gente pode atribuir políticas, podemos atribuir funções, né, e funções administrativas para esses usuários. Mas para o atacante, isso aqui é uma brecha, tá, meu querido? Então, marque essa opção e teste e valide dentro do seu ambiente se faz sentido ou não para você, tá bom? E permitir que os usuários conectem sua conta corporativa ou de estudante ao LinkedIn. Aqui tá sim, vamos colocar não. Por quê, pessoal? Aqui nessa opção é muito importante você entender o seguinte: você tem uma conta do LinkedIn e você cria e associa a sua conta do LinkedIn corporativa para o LinkedIn e você sai, por exemplo, dessa empresa algum dia. Então, essa sua conta ela vai estar associada ao LinkedIn, logo você vai perder essa conta porque é direito da sua organização, da sua empresa que você trabalha, certo? Então, quando cortarem o acesso de vocês, basicamente você vai perder esse acesso. Então, é recomendado que não associar o seu e-mail ali, por exemplo, né, o e-mail da sua organização, ao seu LinkedIn pessoal. Mostrar a opção manter o usuário conectado, a gente pode deixar. E aqui a gente tem gerenciar configurações de colaboração externa. E aqui a gente tem mais opções, acesso de usuários convidados, aqui configurações de convite, todas as pessoas da organização, incluindo os convidados e os que não são administradores, podem convidar usuários convidados, opção mais inclusiva. Aí aqui eu vou colocar, por exemplo, essa opção, ninguém na organização, incluindo administradores, podem convidar usuários convidados, ou seja, opção mais restritiva. Não vou passar as outras, vocês podem ver aí no ambiente de vocês, mas a gente pode configurar aqui essa opção mais restritiva. Pessoal, aqui convidar apenas administradores significa o quê? Que você que administra o seu ambiente, você vai poder convidar fora os administradores e os administradores de segurança não vai poder convidar, porque você deixa o seu ambiente mais seguro e habilitar a inscrição de autoatendimento de convidados por fluxo do usuário. Isso aqui é uma opção chamada SSPR. A gente vai ver lá mais para frente. Por enquanto, a gente vai deixar não para o nosso ambiente, tá bom? E configurações de licenciamento de usuários externos. A gente pode deixar sim, tá? Por quê? Dependendo do que o seu usuário externo for fazer na sua organização, for ter um just time, por exemplo, permitir, né, esse usuário convidado ali a fazer algumas funções temporárias, você tem que ter essa opção de licenciamento para esse usuário ali. E aqui, por último, restrições de colaboração, permitir que convites sejam enviados por qualquer domínio, mais inclusivo, tá? Negar convites para domínios específicos ou permitir convites apenas para domínios especificados, mais restritivo. Aqui eu posso marcar e colocar quais são os domínios que eu posso aceitar. Por exemplo, eu posso colocar Gmail, por exemplo, posso colocar aqui Outlook, por exemplo, e vou colocando os domínios aqui que eu quero na organização. Por enquanto, a gente vai deixar aqui essa opção aqui marcada, certo? E vou clicar em salvar. E ele vai atualizar as minhas configurações aqui de colaboração externas. Aqui as configurações padrão do nosso tenant e eu também quero passar uma opção rápida aqui para vocês, que é as propriedades, né? Propriedades do locatário, né? Ele vai, aqui eu não posso ir, sim, agora foi, agora sim. Aqui eu vou em propriedades do locatário, aqui ele está falando que descartar, né? Deixa eu ver aqui, usuário acende o uso único, todos os provedores. Ele está reclamando aqui de alguma coisa? Deixa eu ver aqui o que é. Ele está pedindo para fazer a configuração porque eu tinha colocado o Gmail. Beleza. Por enquanto, por hora não. Vocês vão ver a propriedades do locatário do nosso tenant aqui, certo? E aqui a gente tem as propriedades e a gente tem aqui gerenciar padrões de segurança. Então, a gente sempre vai deixar isso daqui habilitado. Sua organização está usando padrões de segurança. Nesse caso aqui, pessoal, é extremamente importante vocês entenderem que
Aqui, 99% do comprometimento de conta pode ser interrompido usando autenticação de multifator. Aí aqui, se você deixar a opção habilitada, né, você sempre vai deixar, mas se você for utilizar MFA ou se você for utilizar, né, políticas de acesso condicional, é importante você deixar aqui desabilitado, tá bom? E você marcar o motivo, tá? Para que você deixe desabilitado, porque no momento que você for criar as políticas de acesso condicional, ele vai barrar e aí ele não vai deixar você criar algumas coisas. Então, a gente vai ter que desmarcar desabilitado. Não se preocupe que isso aqui não é inseguro, porque você vai criar ali acesso condicional dentro do seu ambiente, certo? Eu vou colocar aqui muitos desafios de autenticação multifator de login. Eu vou marcar essa opção e vou clicar em salvar e vou clicar aqui em desabilitar. Ele vai marcar para mim que vai estar vulnerável, obviamente, porém a gente vai configurar nas próximas aulas os nossos acessos condicionais aqui dentro do nosso ambiente. Beleza, pessoal? Aqui vou voltar na visão geral, mostrei para vocês na prática sobre o Tenet, né? Como que faz a configuração simples, rápida, básica, para que seu ambiente fique seguro. Não se preocupe que nas próximas aulas ali eu vou mostrar para vocês sobre acesso condicional mais a fundo, para que você não fique inseguro na sua organização e no seu ambiente de laboratório. Certo, pessoal? Muitíssimo obrigado por você ter chegado até aqui. Não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de compartilhar. Na descrição desse vídeo vai ter material de apoio, tá? Vai ter links de referência à Microsoft, vai ter um material de apoio ali para vocês de roadmap da cibersegurança, para quem quer ingressar na cibersegurança. Tá bom? E não se esquece aí de compartilhar e fazer essa comunidade aí de caçadores crescer, tá bom? E se você quiser apoiar nosso canal, nós estamos com algumas novidades e em breve a gente vai soltar uma plataforma aí, tá? De guardiões, para você que quer apoiar, ser um guardião aí da cibersegurança da DefTech, certo? E meu muito obrigado para vocês e até a próxima, meus caçadores. Até mais e partiu! Até a próxima aula, pessoal! Até mais! Fui!